Olá, tudo bem? Boa tarde, meu nome é João Vitor Luiz, sou estagiário de nutrição da FAP e hoje eu venho falar aqui um pouco com vocês sobre o meu estudo de caso que foi realizado na UBS Antônio Sachelli, no Jardim Colonial aqui de Apucarana. Os dados pessoais do indivíduo, do meu paciente, o nome dele é RRR e ele tem 13 anos de idade. O seu histórico clínico. Ele é um adolescente e relata que teve anemia aos 2 anos e necessitou de uma bolsa de sangue enquanto permaneceu internado. Após isso, ele acompanha regularmente o quadro realizando exames há um ano, de uma vez por ano, perdão. E ele agora faz suplementação de ferro por causa desta anemia que ele teve quando ele tinha 2 anos, indicado pelo médico. Ele queixa também de ter sensações de fraqueza, cansaço e formigamentos na mão. Relata sentir muita fome, mas infelizmente ele não consegue realizar grandes volumes de refeições. Seus dados antropométricos, ele tem um peso de 69,10 quilos, ele tem uma altura de 1,60 e fazendo o cálculo do seu IMC, ele tem um IMC de 26,99, sendo assim caracterizado como sobrepeso pela OMS. Fiz um cálculo também para saber o seu peso ideal, e não sei se dá para ver no slide aqui, mas eu estarei encaminhando também o slide. O seu peso ideal seria de 51,2 quilos e definir um peso meta para ele também. A gente definiu um peso meta para ele, sendo esse peso meta de 63,74 quilos. Ou seja, eu usei o IMC para fazer esse cálculo, o IMC mais próximo, para não ficar uma perca de peso tão grande, ele não sentir tanta diferença assim na perca de peso. Os seus exames laboratoriais. Ele está com glicemia de 110, o colesterol dele está em 119, triglicerídeos a 39, o HDL 64, o LDL 47,2, o TGO 9, a creatina 0,81 e a ureia 20,9. Medicamentos, ele não faz uso de medicamentos, ele apenas suplementa o ferro por conta da anemia que ele teve quando era criança. E agora eu vou falar um pouco sobre a função do ferro no nosso organismo. O ferro é um nutriente essencial para a saúde e ele atua principalmente na síntese de células vermelhas do sangue, sendo essas células as hemácias. E assim, auxiliando no transporte de oxigênio do organismo. Existem 2 tipos de ferro, o ferro M e o ferro não M. Qual que é a diferença do ferro M para o ferro não M? O ferro M sendo maior encontrado em carnes vermelhas, em alimentos de origem animal, e sendo assim tendo uma melhor absorção pelo corpo. E o ferro não M, ele é encontrado em vegetais, verduras, oleaginosas, e ele não é ele não é tão bem sintetizado pelo corpo quanto o ferro M. História dietética. O paciente relata estar muito preocupado com sua alimentação, considerando o consumo elevado de industrializados e de ultraprocessados. Ele consome bastante esses alimentos, tem por preferência esses. Prefere lanche, ele prefere comer lanches, por exemplo, pão com presunto e queijo, é uma opção que ele tem. E ele tem aversão por jiló, berinjela e goiaba. O diagnóstico clínico e nutricional. O paciente com sobrepeso, segundo a OMS, tendo seu IMC de 26,99 quilocalorias por metro quadrado e com glicemia de jejum de 110 miligramas. O que é essa glicemia em jejum? Essa glicemia ela é aferida quando o paciente acaba de acordar e não se alimenta, apenas pode tomar um copo de água para fazer esse teste, para ver como que está
a glicemia no seu sangue. Se ela está elevada, pode ser considerado como pré-diabetes ou diabetes. O paciente aqui, então, ele tem a glicemia de 110, sendo assim classificado como pré-diabetes. Com a suplementação de ferro, a hemoglobina e as hemácias estão adequadas. Ele não está tendo perca dessas hemácias. E não, igual eu falei, não consome proteínas, vegetais, fibras e toma muita pouca água. Ele quase não consome água. E essas vai ser uma das orientações também necessárias a se fazer um pouco mais para frente agora. Fundamentação bibliográfica do diagnóstico. O paciente, então, como ele tem pré-diabetes, o que é a pré-diabetes? É uma doença crônica caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, e ele é um termo usado para indicar o paciente que tem potencial para desenvolver a doença, como se fosse um estado intermediário. O que seria esse estado intermediário? É um estado antes da doença, ou seja, antes da diabetes em si. Então ele está um quadro antes da diabetes. Se a glicemia em jejum, igual eu estava comentando agora, estiver entre 60 e 100 miligramas de litro, ele fica caracterizado como normo. Se ela ficar com resultado de 100 a 126 miligramas de litro, ele fica sendo caracterizado como pré-diabetes, que é o caso do nosso paciente agora. E também aí, se caso ficar elevado a mais que isso, se ela tendo a elevação a mais de 126 para cima, já é caracterizado como diabetes. Mas assim, só fazendo o teste não se pode caracterizar assim como pré-diabetes ou diabetes. Seria necessário fazer um exame de sangue mesmo, igual o nosso paciente fez aqui, para poder ter essa certeza do que a gente está falando, né? Porque às vezes você comendo uma alimentação, vamos supor, à noite você se alimentou e comeu alimentos ricos em açúcar, no outro dia de manhã cedo provavelmente a sua glicemia ainda vai estar alta. Então pode ser que, se você fazer esse teste num dia assim, você possa estar com a glicemia alta. Falar agora um pouco sobre o sobrepeso, que é também caracterizado ali no nosso paciente por causa do seu IMC. Segundo a OMS, o IMC do paciente está dando como sobrepeso. E o sobrepeso também é como se fosse a pré-diabetes, ele está caminhando para a obesidade, né? E a obesidade, ela é decorrente de um acúmulo de gordura no organismo. E esse acúmulo de gordura, ele é associado aos vários riscos para a saúde. A definição de sobrepeso é realizada de acordo com o índice de massa corporal, ou seja, IMC, calculando através do peso do indivíduo, do nosso paciente no caso. A gente pega o peso dele e divide pela altura ao quadrado. Se o IMC der entre 25 e 29,9, é caracterizado como sobrepeso, ou seja, o dele já está dando sobrepeso. E o IMC entre 30 e 34,9 seria obesidade de grau 1. O cálculo da dieta ingerida, o recordatório 24 horas. A gente pode notar aqui no recordatório dele que foi um dia que ele não se alimentou corretamente, certo? Ele acordou às 6h50 da manhã. Nesse intervalo, até as 8 horas, ele ficou sem comer, sem se alimentar. Às 8 horas da manhã, ele comeu uma bolacha recheada, comeu 3 unidades de bolacha recheada. Ele ingeriu 2 copos de iogurte. Ele comeu 2 unidades de pão francês com margarina. Depois ele foi almoçar, era 1h30 da tarde, que no almoço dele foi arroz e feijão e salsicha frita, que foi o almoço dele. Às 3 horas da tarde foi o café da tarde dele. Ele comeu um pacotinho de chips, os Cheetos, né, que a gente tanto conhece. Ele comeu um pacotinho de Cheetos e tomou um refrigerante de lata. Às 19 horas, que foi a janta dele, às 7 horas da noite, ele só se alimentou de arroz e feijão,
e bife frito. E comeu um pedaço de bife frito, que foi o que ele se alimentou durante o dia. Aqui é o cálculo da dieta dele, na tabela aqui, que está aqui no slide para vocês. A tabela aqui ela vai estar, eu vou mandar o slide para você também, e ele vai ficar melhor para ver, porque aqui está meio longe. Mas aqui a grama total ingerida deu em média de 2.090 gramas. A quilocaloria total ingerida deu 4.510 calorias, que foi essa alimentação dele durante o dia, sendo ela 2.513 calorias só de carboidrato, 555 de proteína e 160 de lipídio. O cálculo que a gente fez para o plano alimentar dele, para mim montar o plano alimentar dele, eu fiz baseado na EER, totalizando no final da conta tudo, deu um total de 2.597 calorias que ele deve ingerir durante o dia, certo? Para ele ter uma perca de peso, para poder sair desse quadro de sobrepeso. Foi feito também o cálculo de água, de quanto ele deve ingerir de água por dia, que foi feito à base de 35 ml por quilo de peso. Sendo assim, ele tendo um cálculo ele tendo que tomar 2 litros 418 ml de água por dia, certo? Agora o cardápio proposto, que foi o cardápio que eu montei para ele. Eu montei um cardápio para ele da seguinte forma: às 7 da manhã ele vai acordar, ele vai tomar meia caneca de leite integral, que vai ser em torno ali de 120 ml, e vai tomar 1/3 de café, 1/3 da caneca de café, totalizando ali uma faixa de 90 ml ali para tomar junto com o leite, tendo prioridade para ser adoçado ali com adoçante. Ele também vai fazer a ingestão de 2 fatias de pão integral com 2 fatias de queijo Minas, aquele queijo mais branco. E depois vai ingerir também uma fatia média de mamão, que vai estar dando em torno ali de 170 gramas ali de mamão. A sua colação eu coloquei próximo às 10 horas. A colação dele eu deixei bem tranquila, coloquei apenas uma maçã média, que é para ele não se sentir tão saciado, para ele poder se alimentar melhor na hora do almoço. O almoço eu coloquei 5 colheres de sopas de arroz branco, uma concha de feijão, sendo ela 50% caldo e 50% grãos, pernil cozido, 1,5 pedaço de pernil cozido, que vai totalizar ali na faixa de 42 gramas de proteína, de carne. Coloquei 5 folhas de alface, 4 fatias pequenas de tomate, 2 colheres de sopa de pepino picado. Coloquei também um suco de abacaxi, sendo que esse suco deve ser ingerido pelo menos 1 hora após a refeição, tá? O lanche da tarde dele eu coloquei próximo às 3 horas, que vai ser feito de pão integral, 2 fatias de pão integral, 2 fatias de queijo Minas, 1 colher de sopa de frango desfiado, 2 folhas de alface e 2 fatias de tomate. Vai fazer um lanchinho assim, colocando o pão, o queijo, o frango, o alface, as 2 fatias de tomate e novamente a outra fatia de pão. Já que ele gosta de comer o lanche dele, né? Então a gente faz um lanche aqui um pouco mais saudável para ele comer. E também eu também coloquei iogurte integral para ele tomar junto com o lanche. Um copo americano ali em torno de 200 ml ali de iogurte. No jantar eu coloquei arroz branco cozido, 4 colheres, é praticamente a mesma proporção do almoço. O que vai mudar que na janta eu coloquei peito de frango assado, uma carne bem magra, que vai ser em torno ali, eu coloquei uma conchinha, né, fazendo um frango assado picadinho, para ele pegar ali em torno de uma concha, vai dar em média 80 gramas de frango. 4 folhas de alface,
Coloquei também abobrinha cozida, coloquei 2 colheres de sopa de abobrinha cozida picada. E também coloquei um suco de maracujá, sendo também um copo americano, em torno de 150 ml ali, também sendo ingerido 1 hora depois da refeição. A ceia dele eu fiz uma salada de fruta, para ele não ficar muito tempo sem se alimentar. E na ceia eu coloquei maçã, coloquei uma unidade, dali, uma unidade média, daí mais ou menos 150 gramas de maçã. Abacate, 2 colheres de sopa cheia picado, vai dar mais ou menos em torno de 45 gramas. Coloquei uma banana média, 75 gramas ali de banana. E coloquei também aveias em flocos finos, 1 colher de sopa. Para que aveia? Para ele consumir as frutas e não ter um pico tão alto de glicemia. Ali com a aveia vai dar uma controlada na glicemia dele, não vai subir tanto. E essa aí seria praticamente o seu cardápio montado, né? Para ele poder ter uma perca de peso adequada. A prescrição dietética, ele foi fracionada, essa refeição foi fracionada em 6 refeições. A consistência da dieta é uma consistência geral, tá? É uma dieta geral, ou seja, ela vai ser feita normalmente, não tem nenhuma diferença, não precisa ser pastosa, nada. A prescrição hídrica, né, que é em torno ali de 2.400 ml de água. A adequação dos macros de acordo com o diagnóstico, e essa adequação foi feita seguindo as DRIs, sendo 50,73% da refeição de carboidrato, 19,28% de proteína e 29,98% de lipídio, caracterizando um total de quilocalorias de 2.221 quilocalorias. Adequar os micros, né? Os micronutrientes, eles estão todos adequados segundo as DRIs. Os principais que eu coloquei foi o ferro. Por que o ferro? O ferro eu coloquei ele por causa da anemia que ele está tendo, por causa da anemia que ele teve, né? E para tentar tirar essa suplementação de ferro dele. Ou seja, então eu deixei um pouco alto o ferro, ele não está ultrapassando a UL, mas está um pouco acima da RDA. E deixei elevado também a quantidade de vitamina C, por conta da melhor absorção de ferro, como ele não consome frutas, então deixei a vitamina C um pouco elevado para ter uma melhor absorção desse micronutriente que é o ferro. As fibras alimentares, elas estão adequadas também, por conta da digestibilidade, né? Para ele não ter picos de glicemia, eu deixei a fibra bem adequadinha, para poder ter um controle melhor. O sódio, ele está bem adequado também, por conta do alto consumo de industrializados, né? Então eu dei uma equilibrada no sódio e ele ajuda bastante também contra o sobrepeso e a diabetes. As orientações específicas do diagnóstico. Aqui nos slides eu coloquei apenas algumas orientações. Aqui tem mais orientações no trabalho escrito, tá? Mas aqui nas orientações específicas do slide, eu coloquei nas orientações para pré-diabetes, dar preferências a alimentos frescos e feitos em casa, devido à prática de culinária saudável da família. Ou seja, a família toda envolvida aí para combater esse sobrepeso. Sobrepeso não, pré-diabetes, perdão. Utilizar carnes magras, como patinho, maminha, músculo, peixe, frango sem pele, carnes vermelhas sem gordura, ou também ovos, tá? Que são alimentos assim que tem baixo teor de gordura. Fazer uso de leite e iogurtes desnatados, para ele não ter um alto teor de gordura ali na sua alimentação. Consumir queijos brancos, evitar o uso de frituras, preferir assados, cozidos ou grelhados. Consumir fibras em geral, que seria alimentos com cascas, né? Ou também alimentos crus. Agora, na orientação de sobrepeso, reduz o consumo de sal, né? Por isso que eu já adequei o sódio ali também na refeição dele. Evitar alimentos gordurosos. Sobre minhas considerações finais,
o paciente possui alguns hábitos alimentares que não estão favorecendo o mesmo. Em questão da sua saúde, é, ele, esses alimentos ocasionam um sobrepeso e uma pré-diabetes. Por conta disso, deve-se trocar os seus hábitos irregulares por hábitos mais saudáveis. Seguir corretamente essa dieta que a gente está passando, praticar atividade física, essas coisas. Para que possa, assim, ser revertido esse quadro dessas doenças que ele está tendo, né? Para isso foi calculado a sua necessidade energética e sua necessidade hídrica, elaborando assim uma dieta contendo 2.221 calorias, para que ele possa perder um pouco de peso e entrar novamente no seu estado de eutrofia. E segundo a OMS, né? Os macros e micronutrientes presentes na dieta, eles estão todos adequados de forma que todos possam ajudar a reverter esses quadros patológicos que esse indivíduo está tendo, né? Então é isso. Muito obrigado.